Fala pessoal, estamos aqui com o segundo episódio do Trincheira Intelectual, trazendo aqui informações técnicas para você. Temos aqui a participação de um grande jovem, uma mente intelectual absurda. A gente vai poder discutir sobre vários aspectos e nada melhor como essas pessoas que estão aqui presentes. Vou passar aqui a palavra para eles se manifestar e também se apresentar. Davi. Tudo bem? Muito feliz, nervoso, porque é a primeira vez. A sua câmera é essa aqui, Então é isso, meu nome é Davi, tenho 23 anos, sou acadêmico de Direito na PUC e sou ativo na política, participo de muita coisa e é isso que a gente quer passar um pouquinho. Boa, isso aí. Então hoje a gente vai aprender aí com esse cara que conheço aí há 1 ano e meio, acredita? 1 ano e meio aí, Davi, ele traz aí algumas análises técnicas com relação à política, o desenvolvimento do jovem, né? E também temos aqui o Vitor, né? Vitão. Fala pessoal, Victor aqui. Eu sou o Victor, um dos fundadores do MDE, estudante de Direito também na PUC, na Universidade Católica de Goiás. E vamos seguir, pessoal. É como eu falo, né? A sua trincheira intelectual se encontra aqui. Vamos seguir. Bora. Agora, pessoal, eu tenho alguém para apresentar para vocês que sem esse cara a gente não poderia nem estar aqui presente. O nosso senador, o nosso futuro senador aí, Arthur. Que honra. Tudo bom, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Antonelli, sou do PL Jovem de Goiás. Estou na política com o objetivo de mostrar para essa juventude que a gente tem que sim que lutar, defender os nossos ideais. Boa. E nunca desistir. É isso aí. O presente é deles, mas o futuro é nosso. Vai, o senador é bom demais, mano. O senador aí já trazendo aí um aspecto muito bom para nós jovens, né? A participação da juventude, não desistir, não desanimar. Nós não podemos abaixar nossa cabeça, desistir jamais, né? O que o professor Olavo de Carvalho sempre nos ensinou, né? Não precipitar, né? Não desistir. Então a gente precisa seguir esses conselhos que esse grande homem nos deixou. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre economia, sobre educação e o primeiro ponto que eu quero aqui jogar na mesa, no Trincheira Intelectual, é a cultura, né? Então, primeira coisa, eu quero passar aqui a palavra para o Vitor, que ele vai desenvolver esse tema da cultura. E Vitor, cara, nos traz uma análise com relação, cara, à cultura que a gente tem hoje no Brasil. Você percebe, e todos nós, do campo do direito, nós percebemos que a esquerda ela é dominante na cultura. Só que a cultura ela parte não apenas de música, não apenas dessa rede de televisão, vai muito além. Então eu queria que você trouxesse aí, talvez um contexto histórico para a gente poder compreender. Com certeza. Falando de cultura, até reforçando, né? A gente já falou isso no episódio passado, mas o que aconteceu depois de 64, como vocês bem lembram o meu relato, foi que ao passo que os militares estavam lutando contra os militantes no campo armado, na rua, eles estavam lutando na cultura. Ou seja, a gente tem a questão da hegemonia cultural por Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, que foi o seguinte: eles não iriam mais lutar no campo armado, mas eles iriam começar a lutar através da cultura. Você tem aí o general, se eu não me engano, Golbery, alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Só que esse general, ele introduziu a teoria da panela de pressão. O que é a teoria da panela de pressão? Você vai liberar essa classe mais intelectual da esquerda para apaziguar um pouco a situação. E eles liberaram, e justamente essa classe intelectual entrou nas nossas universidades, nas nossas escolas, e começou a doutrinar. Ao passo que eles estavam produzindo filmes, livros, cinema, literatura e por aí vai. Formando o pensamento que hoje nós temos. Inclusive pensamentos que muitos dos que estão aderindo à direita ainda têm esses pensamentos, mas logo, logo eles vão entender o porquê disso. Boa. É isso aí, cara. Davi, a gente percebe através dessa fala do Vitor que isso aconteceu alguns anos atrás. Sim. Só que como que isso pode perdurar por tantos anos? Cara, é o seguinte, é o que eu costumo dizer e foi uma coisa até que a gente conversou recentemente. Ela durou muito tempo porque não existia como contrabalançar essa coisa toda, entende?
foi aquele negócio que eu te falei da internet. Sim. Antigamente, a hegemonia da comunicação, porque não se faz cultura sem comunicação. É verdade. Se expor, se você não expõe aquilo, né? E antigamente, a hegemonia da comunicação era muito engessada. Sim. Sim. E o que se tinha era dominado pela esquerda. Boa. Desculpa só de te interromper, você até falou sobre a guerra, né, cara? Aquela sua análise da guerra, achei muito boa. Se você Isso. puder falar. O que acontece? Desde quando começou a Segunda Guerra, foi o estopim para pensarem no que hoje a gente tem, que é a internet. Eu tinha comentado contigo, né? Os caras pensaram, a gente precisa... Comunicação é primordial numa guerra. Sim. Você precisa manter um banco de dados e aquilo se comunicando. E como que a gente faz essa comunicação sem que ela se perca no caminho, né? Como que eu comunico do ponto A para o ponto B sem perder essa comunicação no caminho? E a internet, ela nasceu dessa preocupação. E aí, a partir do momento que a internet, quando ela nasce nesse ponto, e ela vai se desenvolvendo, e ela vai chegar num campo muito amplo, de forma global, para toda a população, e ela vai se desenvolvendo, o contrabalanço, ele começa a surgir. Boa. Entende? Isso é muito interessante, falando sobre internet. Porque justamente o advento da internet que nos possibilitou chegar a certas informações que até então a gente não tinha. Por exemplo, quando eles perceberam que certas informações estavam sendo vazadas, informações de livros, de história, por exemplo, porque você tem livros que foram proibidos no Brasil. Por exemplo, o livro Brasilidades, o livro Verdades e Revelações da História do Brasil. São livros que foram proibidos, só que com o advento da internet, graças à internet, a gente teve acesso a eles. E o que aconteceu? Quando eles perceberam que isso estava acontecendo, não, a gente vai derrubar esses sites. Só que caiu na internet, meu amigo. Acabou. Não tem como mais. Bom, excelente a análise de vocês. Eu, nesse meio, né, Davi, a gente vive todos os dias da nossa vida esse meio da hegemonia cultural através da doutrinação ideológica nas universidades, na nossa sala de aula. Aqui o que o Victor tinha Pode falado. falar, senador. E hoje em dia a gente vê o que está acontecendo no nosso país, Sim. que é a ditadura do judiciário, Sim. que está querendo calar a voz de quem se posiciona, de quem vai nas redes sociais gravar um vídeo e ganha uma força, porque o povo gosta de ouvir a verdade, gosta de quem pega um celular e grava um vídeo e fala que o Lula é ladrão, ataca o STF, e realmente falando a verdade. Eles estão perseguindo, estão prendendo, estão querendo caçar o mandato de deputado que se posiciona na internet, e foi o que aconteceu muito nessa época também. E foi a internet que deu voz para a direita, e é onde a esquerda perde, que a esquerda não consegue ter o controle, pois eles não conseguem doutrinar as pessoas. Boa. Arthur, muito boa, excelente seu posicionamento. Só uma pergunta com relação a isso. Você acha que, sobre o que o Davi falou, né, esse contrapeso, será que então a esquerda, eles estão começando a perder? Você acha isso? Eu acho que sim, com certeza. Porque a esquerda, cada vez eles vão perdendo sua força, vão perdendo os espaços de poder. Tanto é que a gente vê que hoje o PL tem o maior número de deputados federais. Se não me engano, são 92 deputados federais. Porque as pessoas estão aprendendo a se comunicar nas redes sociais, estão participando, estão vendo o Nicolas, um grande líder que a direita tem hoje. Tanto é que o Carlos Bolsonaro mesmo sempre fala, a campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro foi feita em 2018 com uma grande força nas redes sociais. Ele com o celular foi crescendo o nome do fazendo Bolsonaro materiais, na internet. Sim. Desenvolvendo. Isso é sensacional, cara. Eu percebo que a esquerda já está chegando aí no final, né, de todo o trabalho que eles, inclusive, talvez pensaram que iria concluir. Não vão conseguir, se Deus quiser. Mas a nossa participação ela é essencial, né? Sim. Davi, na PUC, desculpa, isso a gente vai cortar, tá? Não é para não ter falado o nome da instituição, não. A gente vai cortar essa parte. Nas universidades, a gente tem uma ideia, a gente chama de ideologia. A ideologia da esquerda e a cosmovisão da direita, das pessoas conservadoras. Davi, você já está no quinto período. Você já percebeu uma dificuldade em amigos
para você poder influenciar. E as suas dificuldades, você encontrou as mesmas em todas as pessoas que você tentou ali levar algo de direita para essas pessoas influenciar. E eu queria que você trouxesse um caminho, né, de você poder influenciar. Opa, as pessoas, elas vão agir da mesma maneira? Elas vão agir da mesma forma? O primeiro ponto é o seguinte. Dificuldade, ela é sempre muito peculiar de pessoa para pessoa, dependendo de quem você aborda. Sim. Então, eu vejo, sim, diversas dificuldades, algumas muito difíceis de passar, outras são, né? Mas eu penso que o caminho certo para você angariar mais pessoas para o que a gente acredita, eu acho que a maneira mais correta de fazer isso, eu acho que é a gente entender o que as pessoas querem. Eu penso muito sempre nisso. Eu até converso com alguns amigos que falam, olha, eu acho que a melhor maneira da gente angariar pessoas, explicar, porque a gente já tem a verdade. Sim, é o que eu sempre te falo, a verdade ela se impõe, entende? Boa. Não é uma guerra de narrativa contra narrativa como a esquerda acha que é. Então, como a gente já tem essa verdade, a gente só precisa entender como que a gente vai apresentar isso para as pessoas. E aí é o que eu falo, eu apresento hipóteses, né? Eu falo, a gente pode falar sobre autores conservadores, autores liberais, autores da economia, da área do direito, enfim. A gente pode fazer um evento X, um evento Y, que aborda assim, convidar pessoas, enfim, todas essas coisas que estão em volta, que é o que vai fazer diferença no resultado do que a gente quer. Que é explicar, mostrar para as pessoas a verdade sem ser com aqueles dois pés na porta. Tipo, aquela coisa que espanta as pessoas, entende? 100%. Isso aí que você falou é muito relevante, Davi. Inclusive, se a gente trouxer agora para o lado cultural, a gente pode fazer uma comparação. Muitas pessoas de esquerda falam, você é baba-ovo de americano. Nós somos americanos. As pessoas que falam isso talvez não saibam que nós somos do continente americano. Mas levando para uma análise com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, num desenvolvimento cultural, né? Num desenvolvimento histórico, a importância, inclusive, que eles tiveram de boas pessoas, inclusive, que tiveram ali a participação de pessoas conservadoras, de direita, para que eles tivessem um sucesso não só econômico na atualidade, mas também uma não mudança na cultura, como a gente vê no Brasil, né? Ou seja, você sabe que no Brasil a cultura da esquerda é pesada, tem nos Estados Unidos, não tiro esse mérito, mas que lá é outro país, né? A economia lá dá certo, é um país que tem ali a sua liberdade financeira. E aí eu queria que vocês também comentassem um pouco, Vitor, por gentileza, inclusive pegando também esse ponto do Davi, que o Davi falou, quero ressaltar também, sobre a verdade, né? Porque hoje você também sabe a relativização da verdade nas universidades. Cara, foi muito relativizado. Você falou, inclusive, de cosmovisão. Cara, tipo assim, o que acontece eu não julgo esses movimentos de estudantis que estão surgindo, porque eles não sabem muito o que ocorreu de fato na história para eles chegarem até aqui. Eu até brinco, não, vocês são marionete de banqueiros. Mas eu vou explicar o porquê. A gente tem, se eu não me engano, Friedrich Hegel, que era o cara que veio antes de Karl Marx. Ele tinha uma cosmovisão interessante sobre dialética, porque você tinha a tese, a antítese e você formava uma síntese. Só que isso era no curso inteiro da história que ele dizia. Mas tinha uma pessoa, um motor primordial, que era a divindade, que hoje nós falamos, Deus, que regia tudo isso. Karl Marx não. Karl Marx simplesmente tirou Deus da jogada e falou, não, só a luta de classes, não tem ninguém regulando nada e segue a vida. Vamos lutar e é isso aí, acabar com a burguesia. Só que o que aconteceu? Karl Marx ele acabou influenciando outros esquerdistas. A gente citou aqui Simone de Beauvoir, a gente já citou aqui também a questão do Antônio Gramsci, da Escola de Frankfurt, porque foram esses que trouxeram essa visão diferenciada da história, que é luta de classes. Se você só tem a luta de classes, você só tem o ser humano pensando no materialismo, você acaba por ignorar o divino. Só que aí entra uma questão muito pior. Por quê?
eu acompanhei durante muitos anos algumas pessoas que fizeram parte de movimentos de esquerda, algumas pessoas que foram para esse lado da vida. Só que essas pessoas, elas podem até sorrir na frente das câmeras. Ah, não, vamos lutar. Só que elas não têm um psicológico bom, meu amigo. Elas não estão felizes. Claro que, independente de segmento religioso que você acredite, meu amigo, mas você tem que entender essas questões. Por quê? Quando o ser humano ele se afasta do divino e se aproxima do material, ele acaba por corroer sua própria mente, né? Boa, exatamente. Meu senador, pela ordem, meu senador. Pela ordem, preciso falar. Preciso falar aqui com o nosso senador. Peguei essa referência. Arthur, nós temos a nossa economia no Brasil, que, meu Deus, é um café chegando aí a quase R$40. Uma cartela de ovos chegando aí a quanto? Uai, Muito caro, cara. Tá Muito caro. Não dá nem pra contar mais. perdemos as contas já. Uma participação do Lula. Você sabe que a Haddad fez, inclusive ele falou, eu fiz um mês inteiro de curso de economia, né? Você sabe. Então a nossa economia brasileira está em boas mãos. Muito bem dirigida. Muito bem dirigida. E graças a Deus, Paulo Guedes, você tá no banco ali, cara. Você saiu para um melhor entrar. Meu senador, caso hoje você fosse um senador da República, qual seria ali, talvez, uma ação que você faria para, sei lá, tirar esse cara da nossa economia? O que você faria aí? Rapaz, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era sentar com o presidente e falar, demite esse ministro que não dá pra continuar. Mas a gente vê que hoje nós temos um presidente que não é diferente do seu ministro. É um presidente que acho que nem a escola terminou, ladrão, que não entende nada de gestão, que nunca administrou nada e que realmente eu acredito foi colocado lá por amigos e por favorecimentos políticos, chegou na presidência, mas que realmente não entende nada sobre economia, não entende nada sobre o empreendedorismo, não entende nada. Boa, isso é verdade, hein? E ó, se quiserem prender meu senador, vocês têm que passar por um grande advogado, ele não está aqui presente hoje, está fazendo uma sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal, em defesa, né, do último episódio aí que a gente teve, né? Mas enfim, vamos lá. Davi, meu amigo. Grande Davi. O cristão, nesse âmbito de influência cultural, né? A gente tem que sim bater nessa tecla. Todos nós somos cristãos, nós temos a nossa fé. E eu queria que você compartilhasse ali, talvez, algum evento atípico que aconteceu na sua vida como um cristão, como uma pessoa que defende seus valores e que as pessoas, de alguma maneira, atacaram você, talvez. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu sou um cara que eu tenho muito orgulho das coisas que eu defendo, porque, ao contrário de muita gente que teve digamos, um apoio, alguém que mostrou aquela visão para ela, Sim. Tudo que eu tenho de opinião, crença, coisa e tal, eu cheguei nela sozinho. Então, as coisas que eu defendo hoje, as coisas que eu acredito hoje, eu encontrei ela sozinho. Não tive um apoio anterior, entende? Boa. E isso me proporcionou algumas coisas muito interessantes, cara. Tipo, eu estive em lugares onde eu conheci pessoas. Hoje não tenho mais tanto contato, outras eu já tenho contato, mas que de alguma forma me influenciam na minha vida, que eu falo, putz, realmente aqui é o caminho que eu tô trilhando, esse caminho é o certo. Porque essas pessoas e esses momentos que eu vivi me fizeram ter um discernimento de falar, não, ó, aqui, além de ser o caminho certo que eu tenho que seguir, eu observo os frutos que eu tenho dessas relações e desses momentos que eu vivi antes, entende? Boa. Cara, os frutos, você falou, cara, você tocou num assunto, meu Deus. Rapaz. Cara, os frutos, inclusive a gente tem que conhecer a árvore pelos frutos. Todas as vezes, Davi, você falou sobre os frutos, todas as vezes que eu vou entrar em algum acordo, entrar em algum projeto, ou até mesmo as pessoas que não me conheçam, eu falo, cara, você não me conhece, tudo bem, me coloco no crivo do tempo e vejo meus frutos. Né? Se os meus frutos vai revelar quem eu sou. Então, isso que você falou, cara, sensacional. Vitor, eu introduzo aqui a mesma pergunta para você. Cara, como cristão,
pra falar a verdade, é uma guerra diária. Porque a gente observa que a esquerda, ela vive se remoldando. A esquerda de hoje já não é mais a esquerda de antigamente, porque se eles pelo menos estudassem o que as origens da esquerda, eles iam vomitar e depois sair da esquerda. Mas também a gente não vê muita diferença em muitos lugares que se dizem evangélicos. Eu tenho que trazer esse assunto para a mesa, pessoal, porque é triste. A gente estava conversando, inclusive, na aula de teologia sobre isso, porque hoje você tem um evangelho que ele é mais monetário do que espiritual. Sim. Então, olha que interessante. Quando o Frei Beto, quando aquela patota da esquerda trouxe a questão da teologia da libertação, eles acabaram disseminando isso entre algumas vertentes do catolicismo, entre algumas igrejas do catolicismo. E logo o catolicismo barrou isso. Só que a gente vê a teologia da libertação entrando na igreja, nas igrejas evangélicas, protestantes. Mas também a gente vê outros tipos de teologias entrando, de forma que a esquerda, ela criou um estilo de cristão no Brasil, diferente do cristão americano, armamentista, que defende a família, que defende a propriedade, que é patriota. Um cristão que ele é mais acomodado. Vocês concordam com essa questão? Esse cristão acomodado, ele fala, não, a gente vamos seguir como é que tá, porque eu só vou na minha igreja, eu só vou sentar, assistir meu culto, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, meu amigo. Porque enquanto você está sentado só ouvindo e não se posicionar de fato como você deve se posicionar como cristão, isso eu falo porque o nosso Senhor, ele veio como cordeiro, mas agora ele volta como leão. Então, cara, a gente tem o dever de agir como cordeiro, a gente não tem esse dever. Porque Cristo, ele forma reis e sacerdotes, profetas, pessoas que têm que levar a palavra dele. E ainda falando sobre essa questão de levar a palavra, muitos também falam assim, não, a gente não pode julgar. A gente não pode julgar. Só Deus pode julgar. Pera aí, se só Deus pode julgar, você não devia ter medo disso também? Porque, pô, se pelos homens, Jesus mesmo falou, né? Não temam homens que só matam o corpo, mas tema a Deus que lança a alma no inferno e mata o corpo. Então, a gente tem que pensar nessas questões, porque muitas ideologias da esquerda, isso eu vou citar apenas algumas. Negação do espiritual e a teologia do fracasso. A teologia do fracasso é uma coisa muito fútil, porque, não, se Cristo era pobre, isso não tem respaldo teológico nenhum, eu também tenho que ser, não. Eu tenho que aceitar o meu fardo, também não. Isso é uma teologia fracassada, ao meu ver. Então, o cristão ele deve se posicionar contra essas ideologias, contra isso, fala, não, chega. Por quê? Pô, só terminando minha fala. A gente fala que o Brasil é um país cristão, beleza. Se o Brasil é um país cristão, por que a gente tem criminalidade alta no Rio de Janeiro? Por que a gente tem altas taxas de suicídio? Altas taxas de mortalidade infantil? Isso, crimes hediondos, que eu nem vou citar aqui porque dá nojo de falar, do que eles fazem com as nossas crianças. E essas ideologias que estão entrando nas escolas também. Então, se você fala que é cristão, o que você está fazendo contra isso? Não, mas eu não posso julgar. Não, meu amigo. Então, esse evangelho que você está vivendo aí não é o evangelho de verdade. Certo. Isso aí, cara. Obrigado, Vitor. Senador da República, voltamos com ele. Cara, pessoal, é o seguinte, eu vou explicar pra você. Aqui, no Trincheira Intelectual, você vai encontrar de tudo, cara. Você vai encontrar um senador, você vai encontrar um historiador, né? Muitas das vezes até um advogado, né? Por metade do preço ali no seu... Você vai encontrar de tudo, cara. Então, aqui é o lugar onde nós falamos com propriedade do assunto, com a técnica.
para você entender, obviamente, para que você tenha aí bons frutos, tá bom? E também um bom posicionamento que é necessário. Meu senador, você sabe que hoje, não sei se foi hoje, eu acho que foi ontem, teve uma votação, Conselho de Ética, foi mesmo? Isso mesmo. Para cassação de um deputado. Glauber Braga. Comenta para nós, meu senador. Rapaz, eu acho que essa cassação realmente foi para fazer justiça. Porque hoje a gente vê uma perseguição dentro da Câmara dos Deputados, perseguindo deputados de direita por falar, por ir no microfone e falar a verdade, por defender as pautas, aliás, que foram eleitos para fazer aquilo. Então, realmente, não estão fazendo o seu papel de falar. E a gente vê que aquele deputado esquerdista foi um dos que mais entra no Conselho de Ética para caçar deputados por palavra e expulsou uma pessoa da Câmara dos Deputados a chutes, a tapas, lá dentro por falar da sua mãe. Então, se ele não aguenta ouvir, está na política, é uma pessoa pública. Se não aguenta ouvir, que saia da política. E, aliás, que ele tem que ser caçado mesmo, e logo vai pro plenário e vai caçar ele. Ô, meu senador aí é... E, inclusive, você vê na figura desses deputados da esquerda a classe brasileira que eles mesmos criaram. Sim. Que é um tipo de brasileiro que ama a futilidade. Sim. Então, aí você tem o Glauber, você tem... Qual o nome daquela deputado? Não, deputado? Rapaz, tu Qual não fala nome? isso não, cara. Qual o nome Você tá dele? falando da Duda Salabert? Não. Erika Hilton. Erika Hilton. Cara, são deputados... Duda Por Salabert, mesmo caminho. A nossa... a primeira dama do Brasil, que simplesmente está esbanjando o dinheiro público no exterior. Isso é verdade. Leva Davi, aqui. você já pagou imposto para nossa primeira dama, Davi? Cara, Você já quero manda ver. o Pix a aqui, balinha cara. que eu compro já vai parar o bolso dela, Tudo. né? A bancar as viagens. Mas eu acho que esse negócio do Glauber Braga, que não é o primeiro... Assim, de cassação, a gente tá vendo que tá tendo um andamento, mas não é o primeiro comportamento de um parlamentar esquerdista que a gente vê fazendo isso. Sim. O André Janone já fez... Acho que o André Janone já fez isso nas dependências ali da Câmara, em outros lugares fora da Câmara, porque a cartilha esquerdista, o painho Lula mandou, é assim que Não funciona. aguenta Não o dá discurso. conta, Exatamente. entendeu? Tem- E olha que eles amam fazer o contrário. Isso. Eles amam chegar provocando, gravando, falando... Então, assim, a gente consegue enxergar que a esquerda é aquela criança mimada que bate, mas não sabe apanhar. Sabe apanhar, entendeu? exatamente. Isso é verdade. Interessante. Cara, você comentou e eu lembrei de uma ocasião que aconteceu com o Nicolas Ferreira no Congresso. Cara, todas as vezes que eu vou no Congresso, não tem uma só vez que eu não vá subir aquelas escadas e que eu vou fazendo que nem o Nicolas. Ô Janones, é lá fora, seu covarde. E ele subiu, vocês lembram? Lembro. A briga de Nicolas Ferreira com Janones. Cara, o Congresso pegou fogo, as redes sociais pegaram fogo naquele dia. Foi sensacional, num quesito de entretenimento. Mas a gente percebe que o papel da esquerda é sempre fazer baderna, arruaças. Poxa, o Lula, né? Lula, ele cresceu dessa maneira. Dilma E também. só fazendo aqui um adentro, Por favor. vamos lembrar que o Janones também é o dono da rachadinha, né? Ué. Disse que não tinha feito rachadinha e fez um acordo com foi com a PGR? Foi a PGR. PGR, Que cara. fez um acordo pra devolver. Você devolve o que você não roubou? Acho que não, né? Então, Não. realmente ele mesmo assumiu é que isso. foi E a um fala, ladrão. Tá vendo, cara? e a fala do Lula. Ah, não, porque quando o político ele rouba, ele se esconde. Sim. Eu não me escondi. Pô, Cara, eu não me Galera, escondi. o cara voltou. agora pra vocês aqui, duas pessoas sensacionais. Lula e Bolsonaro na mesa. Nós iremos falar com eles. Primeira coisa, Lula, eu quero comentar uma coisa, Lula, com você. Pô, aí. Galera, eu trago pra mesa, hein? Trincheira aqui tem de tudo. Eu falei que tem de tudo, Vamos galera. trazer. Vamos trazer agora um comentário do Lula sobre a economia. Lula, eu fui ao mercado, eu tentei fazer umas compras com... Infelizmente, tinha só R$700. Tentei comprar ali algumas coisas, mas as coisas saíram caras. Eu queria que você falasse, inclusive, para a população brasileira, qual que vai ser a medida que você vai tomar? Qual que é o problema aí desse... Por que tá tudo caro? Fala para nós. Companheiros e companheiras, um trabalho muito importante para o presidente da República para melhorar a situação da inflação é que a população brasileira esteja ao nosso lado. Então nós precisamos que se você for no supermercado e veja o arroz está muito caro,
É só não comprar. Aê, velho! E tá quanto? Vai ficar baratinho, ó. Apenas R$4. Metade da conta aí. Pô, se fosse Bolsonaro aqui... mas acredito que Bolsonaro ainda vai estar presente aqui ao decorrer do podcast. A gente vai falar com ele. Inclusive, a economia no tempo do Paulo Guedes, a gente percebeu que teve uma estupenda melhoria. Mas a gente vai comentar com ele ao decorrer da entrevista aqui. Vitor, meu amigo, vamos falar meu querido, sobre duas coisas muito importantes. O jovem hoje ele fala que se posiciona. Sim. O jovem hoje ele vai aos cultos e fala que se posiciona, escuta pregações e tudo bem. Só que quando sai daquelas quatro paredes, muitos não praticam, muitos não procuram melhorar. Sobre o jovem masculino, né? A gente vai colocar o jovem como um todo, mas eu quero falar sobre os homens agora aqui. Conteúdo sério, hein? Os homens agora, um posicionamento com relação à atualidade, né? Com relação a casamento, com relação a uma postura, né? Eu sei que não são casados ainda, mas já tem aí um vasto conhecimento com relação à Bíblia, né? Então, eu queria que você comentasse aí sobre um jovem, inclusive nesse âmbito de casamento, que vai ser muito importante esse assunto também. Cara, exatamente, porque hoje em dia nós temos muitos jovens que falam que são maduros, mas na verdade são meninos em corpo de adultos. E o jovem como cristão, ele não deve se posicionar dessa forma. Porque, meu amigo, você aprendeu, desde pequeno a gente aprende, deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Só que muitos homens, não, estou procurando a pessoa certa, não, eu estou esperando. Tá, mas e você, tá se tornando a pessoa certa? Por quê? Primeiramente, muitos homens hoje ainda estão dependendo dos pais, morando com os pais. Não que isso seja errado, mas até uma certa idade, meu amigo. Qual é o sentido? Se você quer namorar, se você quer casar, se você quer construir uma família, primeiro você tem que ter essas bases. Porque foram as bases que forjaram a nossa sociedade, que forjaram grandes homens da nossa sociedade. Primeiro, você tem que ter um emprego. Vida com Deus é importante. Por quê? O ser humano por si só, ele fala, não, eu consigo me abster dos prazeres carnais, eu consigo me segurar. Não, sem Deus você não consegue, meu amigo. Infelizmente você não consegue. Então, antes de você sequer pensar em namorar, isso foi um conselho que um conselho que o pastor me deu. Inclusive, eu quero mandar um abraço para ele. Pastor José. Pastor José. Eu quero mandar um abraço para ele. Ele me deu esse conselho. Primeiro, antes do jovem pensar em namorar, ele tem que pensar em cuidar da sua própria vida, da sua própria alma. Ou seja, vida com Deus. Vida com Deus, você buscar se estabelecer. Porque nenhuma menina quer casar com um homem que está na pindaíba, né? Então a gente tem que pensar. O homem, ele tem que saber se sustentar. Quando você aprender a se sustentar, você pode sustentar uma casa. Quando você aprender a se sustentar e poder ajudar em casa, você vai poder ajudar a sua esposa, a sua namorada. E outra coisa, outro mal do jovem. Vou ficar com um, vou ficar com outro, vou ficar com outro. Não. Não, meu amigo. Você que é cristão, você não tem que ter isso. As pessoas do mundo têm isso. Para eles é normal. Mas para nós, não. Antigamente você tinha, né? Você primeiro cortejava, depois namorava, depois casava. Hoje você tem que ter isso. E namoro, a própria definição de namoro é você conhecer uma pessoa para saber se ela está apta ou não para casar com você. Ou se você está apto ou não para isso. Então você tem que ter esses pontos bem definidos na sua vida para pensar em constituir família. E sempre colocando Deus acima de tudo, porque se você agir conforme as suas emoções, os seus próprios entendimentos, você vai se machucar e vai machucar outra pessoa. Certo. Boa. Sensacional. Eu queria só fazer uma pontuação sobre isso, porque eu acho interessante, vou ser breve. Eu tenho bastantes amigos, assim, e eu converso muito, alguns chegam se queixando, falam, o fulano, menino de tal. Uhum. E eu costumo falar assim, existe uma diferença muito grande entre o homem e o garoto
entre a mulher e a menina. Boa. Um garoto sempre vai procurar uma garota. Sim. Um homem vai sempre procurar uma mulher. Sim. Entende? E isso é uma coisa que hoje eu namoro hoje em dia, a Juliana. Olha aí, cara. Uma pessoa muito, assim, Ó, pra mim, muito especial. Você tá de parabéns por esse cara aqui. Um cara sensacional. Agora, ó, vou falar. Se não receber convite de casamento, a bomba vai estourar, viu? Vai explodir. todo mundo aqui, viu? Vai explodir. Ó, meu senador aqui já vai lá. O que você vai fazer se no convite não chegar aqui, meu senador? Uai, nós vamos ter que entrar aí pra tentar cancelar esse casamento, uma né? CPMI. Uma CPMI pra investigar e É, depois... ué, então fechou. Olha aí. Então, assim, e eu vejo nela uma mulher. E eu sei que ela vê em mim um homem, entende? Muito embora eu nunca falo... A coisa que eu menos gosto é de falar que eu sou o exemplo de tal pra qualquer coisa que seja, eu não sou. Mas eu tento ser o melhor dentro do que eu posso. E eu acho que isso é uma das características que define um homem. E é o que ele tem nesse autoconhecimento, tipo, eu tenho responsabilidade, eu busco ter mais responsabilidade, conhecimento, sabe? Ter um caminho certo, claro, de seguir, que é o que vai fazer ele ter a percepção de que ele não pode ficar com qualquer pessoa, ele não pode buscar qualquer pessoa, entende? Boa. Isso que eu Exatamente. Sensacional. E ainda dando um adendo, essa questão, outra coisa que chama muita atenção também em um homem que ele fala, não, eu sou um homem de verdade, é a definição. O homem que não é definido, meu amigo, ele não passa confiança para absolutamente ninguém, nem para os próprios pais. Então, a gente pode pegar até o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele sabia de onde ele veio, sabia quem ele era e sabia para onde ele queria ir. Ele sabia a missão dele. Então, o homem cristão que quer adentrar no relacionamento ou quer construir carreira, e isso é para qualquer área da vida, ele tem que ter uma definição. Não, é isso que eu quero. E eu vou até o fim. É isso, cara. Boa. Vitão, mas revela pra gente aí. Tá namorando? Não, atualmente estou solteiro. Solteiro? Mas Esperando e em Deus. coração já Tô tem brincando. dona ou não? Não. Boa. Meu senador, comenta pra nós também. E aí, você tá namorando? Tá, não, o senador tá focado em trabalhar por Goiás, pelo Brasil. Senador... Isso aí. Meu senador é do meu. O homem é bom, o homem é bom. O homem trabalha, o homem ele não tem vida, uma vida privada ali. Aqui, ó, demorei a chegar, cheguei por último porque eu tava em Brasília, recebendo umas demandas lá no gabinete, aí já me desloquei pra cá pra tá participando do Trincheira Intelectual. Cara, mas eu quero aqui compartilhar algo sobre o que vocês falou, perfeito, sensacional. Quero compartilhar algo aqui da Bíblia. Existe vários debates. Né? Ah, Deus escolhe ou Deus não escolhe? Eu espero em Deus ou eu não espero em Deus? Será que Deus vai mandar aquela pessoa prometida, aquela alma gêmea? A minha alma gêmea? Vitão, comenta pra nós. Cara, primeiro que essa questão da alma gêmea é um mito grego, criado na Grécia. Porque a história diz que foi criado um único ser humano e ele foi dividido entre homem e mulher. E o ser humano está fadado a buscar a sua alma gêmea. Só que isso não se... Matematicamente isso não dá certo. Porque se você pegar os números, não bate. Ia sobrar pessoa solteira. Então não faz sentido algum. Porque essa questão da alma gêmea é um mito. Falado em prosas e versos, mas isso aí é só pra emoção. Boa, entendi. Ó, mas eu quero compartilhar da Bíblia, da palavra do Senhor, você cristão, você que também não é cristão, mas você precisa ouvir isso aqui. Lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, você que é homem, e depois eu vou falar você que é mulher. A gente percebe que existe um caminho para você, homem, isso que o Davi falou, Davi, excelente pontuação. Quando você quer encontrar uma mulher que você vê que é para você casar, que é para você constituir uma família, que é para você ter um crescimento. Só que eu aprendi na minha vida que eu vou atrair aquilo que eu sou. Sim. Eu aprendi que eu vou atrair aquilo que eu sou. Então, se você for uma pessoa ruim, arrogante, hoje a gente pode falar sobre o feminismo com relação às mulheres. Se você for uma mulher feminista, você vai atrair a pior pessoa do mundo para estar ao seu lado. Até mesmo porque você não segue uma linha que já deu certo em toda a história, né? Então aqui, ó, tá escrito:
mulher virtuosa. Você, homem, presta atenção. É para você, homem, que quer casar. Mulher virtuosa. Primeiro, é mulher e tem virtude. Vamos lá, vírgula. Quem a achará? Significa que está o quê? Procurando. Não. Quem a achará? Significa que ela está o quê? Escondida. Sim. Se a mulher virtuosa, se a mulher é virtuosa e ela está escondida, precisa de um homem para achá-la. E aí entra mulheres que são hoje feministas, que quando você fala, você precisa ser submissa ao seu marido, e ela logo esturra, o que eu vou ser submissa? Jamais que eu vou ser submissa. Isso parece que a gente tá ali tacando uma pedra, né, na pessoa, mas as mesmas O pessoas... feminismo, né? As mesmas mulheres falam assim, eu quero um príncipe para mim. Sim. Eu quero uma pessoa que me ame, eu quero uma pessoa que, se possível, dá a vida dela por mim, só que ela não quer seguir o quê? O papel dela. Então temos hoje mulheres que querem homens, de fato, inclusive eu estou falando isso aqui para mulheres cristãs, tá? Mulheres que se dizem ser cristãs, que tem sim aquela pegada, muitas das vezes você defende ou você age de maneira ali que retrata muito uma mulher feminista, só que você não se analisa. Então, olha só, se você é uma mulher virtuosa, você tem virtude, só que se você está escondida, você tem que se achar. Aí, o seu valor muito excede o de rubi. Significa que tem um valor, só que como você vai achar ela e você vai ver e vai falar, essa mulher é para mim. A partir do momento que você olhar para ela e você vai ver as virtudes dela, porque é uma virtuosa. Aí o valor dela é o valor das virtudes que vai mostrar se essa mulher é para você. Você entende? Exatamente. Você entende? Então é uma mulher virtuosa, é uma mulher que muitas das vezes, não estou falando aqui que mulher precisa ser 100% calma ali, não. Estou falando que ela precisa ser sábia, né? Edificar o seu lar. E também que tem que ser sábia nas decisões, sábias na palavra, não ser arrogante, saber escutar, né? Saber ali relevar o seu relacionamento, porque esse é um papel que você tem ali, um papel muito importante. Você é a virtude, você na realidade vai edificar, né? Então esse é o que eu queria compartilhar aqui para vocês. E mulher, se você tem um homem, se você é uma mulher de provérbios, fique tranquila. Fica tranquila. Se você é uma mulher de provérbios, fica tranquila, porque você vai ser achada por um homem que vai sim amar, que vai entregar a vida dele, se necessário, por você. E ó, galera, pleito 2026, Presidência da República, Senado, todo o Congresso, né, Assembleias Legislativas. Davi, a gente tem hoje aí Bolsonaro, rapidinho que a gente já está finalizando, a gente tem Bolsonaro, a gente tem aí Lula, nós temos aí outras pessoas que estão surgindo. Eu queria que você comentasse com relação ao que a gente pode ter em 2026. Cara, esse é um ponto interessante, que isso é uma coisa que eu gosto de falar ultimamente, que é o seguinte. Só um preâmbulo antes de falar de nomes, Boa. né? Independentemente do cenário de 2026, muito provavelmente esse cenário ele vai ser um cenário dominado mais pela direita do que pela esquerda. Eu acho que a esquerda ela está caminhando para ficar fora do jogo. Ela não vai ter aquela hegemonia, aquela dominância que ela tinha antes. Provavelmente vai ser o Lula mesmo, no nome da esquerda. Fala-se muito, especula-se muito agora sobre o Flávio Dino, sabe, Boulos. Agora Felipe Neto. Felipe Neto. Se bem que aquele negócio do Felipe Neto eu já tinha falado bem antes, aquele negócio do marketing. Sim, aqui. foi só marketing. Eu ainda superestimei ele, eu achei que ia ser uma coisa muito mais interessante, mas na verdade é só um audiobook dele, então... E que ele ainda altera um pouco da história que ele está contando, mas enfim. Então a esquerda, ela sempre foi muito presa ao nome do Lula. Sim. E ela vai, enquanto esse cara não for para 7 palmos debaixo da terra, a esquerda ela vai continuar se resumindo ao Lula, que é um cara que já está desgastado, é velho, é analógico, que é aquele termo que eu te usei. A esquerda como um todo ela é analógica, ela não percebe o porquê que ela está perdendo. Então eles vão continuar se resumindo a isso. Agora a direita não. E aí é o tempo que coisa que a gente sempre conversou. Fala-se do Tarcísio, do próprio Bolsonaro, se ele vai estar elegível de novo. Tem o Rodrigo, né? Rodrigo Manga agora. O Rodrigo Manga, que já estão indo atrás dele também, né? Eu dei uma olhada por cima. Aí entra uma galera que já não se gosta muito. Falam-se do Caiado, falam-se de outros nomes assim. Mas eu acho que isso é importante num cenário geral, pro longo prazo, que é o quê?
A esquerda, a direita, ela está começando a ter uma dominância em questão de nomes, opções, que antes não se tinha. Entendeu? Eu acho que independentemente do que vai acontecer em 2026, 2020, nas próximas eleições, 2030, eu acho que o cenário vai ser muito melhor para a direita. Sim. Vitão, quero falar para você que tem 2 nomes, segundo o Veritá, que estão à frente para Senado Federal aqui de Goiás. São eles Gustavo Gaia e Fred Rodrigues. Você vê uma possível eleição e uma vitória de Fred Rodrigues e Gustavo Gaia para o Senado? Falando na real, eles tiveram um grande boom nas últimas eleições para a prefeitura. Eles tiveram uma relevância muito grande. De fato, como o Davi mesmo falou, a direita ela está começando a se consolidar no cenário nacional. Os nomes deles estão rodando no Brasil inteiro. Ah, não, quem é Fred, quem é Gaia? Não, todo mundo já sabe, porque eles se posicionaram de fato. Então, esses nomes, eles vêm fortes. Considerando os outros nomes que a esquerda estão levantando, né, para o Senado, não acredito muito que eles vão ganhar dessa vez, mas eu acredito sim que eles podem ganhar. Boa. Meu senador, você que já tem uma experiência e vasta no seu currículo, eu quero falar agora sobre o seu estado, né? Estado de Goiás. Tem aí Caiado, tem Bolsonaro. Você acha que é possível o Bolsonaro talvez repreendido em nome de Jesus, Bolsonaro não se tornar elegível, mas de ele poder ali indicar Caiado? Olha, eu acho que não. Porque a gente tem que escolher um candidato. Eu acredito que o Bolsonaro estará sim concorrendo às eleições presidenciais de 2026, até porque estão tentando tirá-lo do jogo, pois sabe que ele vai ganhar. Já saiu uma pesquisa que ele ganharia tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, porque realmente é só a gente pegar o Bolsonaro com aquele ladrão que sai na rua e só recebe xingamento. E eu acredito que o grande defeito do Caiado é o centrão, é não ter a coragem de gravar um vídeo se posicionando, defendendo a direita. Ele tem que escolher um lado para ele. Ele fica muito com esse negócio, eu sou de direita, mas vai em ato da anistia, mas cedeu 270 e poucas vagas aqui em Goiás para prender. Né? Então não tem um posicionamento firme. Vai para onde está dando mais engajamento, vai para aquela turma pro lado que dá melhor, você entendeu? Do lado que tá dando mais like. E realmente tem que aprender a se posicionar. Então, E sabe qual é o problema desses políticos? É o seguinte, a falta de posicionamento a gente sabe que é. Só que um político ele tem que ter um pulso firme com a esquerda. Olavo de Carvalho, ele disse certa vez uma coisa, e acho que você vai se lembrar dessa frase. Se a gente não prender a esquerda pelos crimes que eles cometeram, eles vão nos prender por crimes que nós não cometemos. Sim. E olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo. Claro que há uma grande possibilidade do Jair Bolsonaro ser preso, também há uma grande possibilidade dele não ser preso. Tanto é que essa semana já foi lançado isso. Já foi lançada essa possibilidade pelo próprio Supremo. sim. Só que o que acontece? O próximo presidente, ele tem que ter essa ponta firme. O Caiado, ele falha muito nisso. Olha. Porque, ora, não, eu estou com a direita. Ora, o Caiado não, mas vamos moderar um pouco aqui. Eu vi isso como uma jogada muito grande do Caiado. Por quê? Ele se moderou com o Supremo Sim. e aí eles liberaram para ele se candidatar. Ele foi e lançou sua pré-candidatura. Beleza. Só que, se, independente de quem entrar, Rodrigo Manga, Caiado, Bolsonaro, o próximo presidente tem que ter um pulso firme com a esquerda. Porque, meu amigo, com a esquerda, você não dialoga. Com a esquerda, você não tem papinho. Com a esquerda, você tem que punir pelo que eles fizeram. E é braço de ferro mesmo. Entendeu? Boa. Pessoal, chegamos no fim, né, de mais o segundo episódio aí do Trincheira Intelectual. Agradeço aqui a participação de todos vocês, todos os convidados. Davi, muito obrigado. Tamo junto. Por você ter aceitado o convite. Excelente pessoa. Vitor, muito obrigado. Meu senador, muito agradeço, obrigado. tamo Quero junto. agradecer aqui o subtenente Sérgio também.
toda a equipe ali que está cuidando da nossa mídia. É uma excelente estrutura. Agradeço aqui. Pretendo voltar, viu? Olha aí, vai Vamos, voltar, vamos. vai voltar mesmo, hein? Pessoal, vou deixar que vocês darem aí as considerações finais, começando aqui pelo nosso senador e Arthur. terminando aqui. Depois eu vou dar aqui as minhas considerações finais e a gente encerra o nosso segundo episódio. Agradecer pela estrutura que a Cego disponibilizou para fazer esse podcast e dizer que essa é a importância do jovem de direita se interessar pela política certa e não ter medo de se posicionar, de defender os seus valores, princípios e que realmente um movimento de direito estudantil que realmente estão entrando nas universidades para tirar o que realmente a esquerda ganhou na educação e realmente se posicionar, e eu tenho certeza que irá crescer muito. Boa, Vitão. É isso aí, pessoal. Estamos chegando a mais um final de episódio e eu quero deixar esse pensamento para vocês. Porque tudo que foi falado aqui, apesar de não ser expressado da forma que nós queríamos por causa do tempo, só que o que eu peço para vocês, estudem, pesquisem, não analisem apenas um lado da história, porque é isso que a esquerda quer, por isso que eles criam uma narrativa para dominar a sua cabeça, dominar a sua mente. Então, busque conhecimento, busque se armar intelectualmente, porque você está nessa trincheira, você vem nessa trincheira com a gente. Então, é o que eu quero deixar para vocês. Boa. Davi. Cara, eu me despeço agradecendo o convite, o espaço, o tempo de todo mundo que está envolvido e querendo deixar um recado de busquem mudar a sua realidade, ser um foco de mudança dentro das pequenas atitudes. Sim. A gente fala muito de presidente, Senado, Câmara, mas isso começa no âmbito municipal, no âmbito da nossa rua, né? Então, acho que buscar conhecimento e ter essa atitude é o que vai transformar o cenário político, mais acadêmico, né, dos jornais, de tudo, é o nosso posicionamento nas mais diversas áreas e tudo começa de um ponto inicial. Então, qualquer coisa pode ser um ponto para todo mundo começar a mudar e fazer parte disso. Boa. isso. É isso aí, pessoal. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui gravando. E eu quero que você possa ter uma mudança. Eu quero que você tenha uma mudança através dessas pessoas que falaram aqui, através de boas influências, através de bons livros, né, boas literaturas, e que você venha junto com nós, que você seja um guerreiro também na trincheira da intelectualidade para uma mudança significativa na cultura do nosso Brasil e na educação. Muito obrigado. Fechou, doutor. Galera, vocês são os debuts, meu senador. Rapaz, meu senador é sensacional. Isso aí, cara. Depois eu vou ter que pedir pra vocês assinar só um documento liberando a imagem lá, mas é coisinha mínima. Amigo, ó, parabéns. Obrigado pela sua participação. Sensacional. Então, não, vou manter lá não, tá? Depois tem que ir no jogo, senador. Só que eu vou ter que pegar, vou ter que organizar. Organiza bem, Vitor, que eu vou vir aqui no banheiro aqui rapidinho. Pô, deixa eu te falar, teu sobrenome é Antonelli, cara. Sério?